Irmão, nós recebemos aqui o apóstolo Fábio Abud, que vai ser o ministrante da palavra de Deus. É uma honra receber ele aqui nessa noite. Creio que Deus trouxe ele aqui com um propósito de nos alimentar com a palavra dele. Que o Senhor continue sendo um instrumento de Deus para as nossas vidas nessa noite. Estenda suas mãos, vamos ficar em pé em nome de Jesus. Estenda suas mãos nesse momento, irmãos. Pai, nós pedimos que o Senhor continue falando aos nossos corações, ó Deus. Usa teu filho como canal de bênção nesta noite para falar com as nossas vidas, ó Deus. Estamos dispostos, queremos ouvir a tua voz, assim como o Senhor já falou através da vida do pastor Raju. Fala conosco através da vida do apóstolo, Deus, Fábio Abud, Deus, para com as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, igreja linda de Jesus. Que coisa maravilhosa nós podemos ver o Espírito de Deus se movendo sobre as nações e o Senhor salvando vidas em todos os lugares, né? Um lugar tão necessitado como a Índia, recebendo a vida de Deus, recebendo o poder do Espírito Santo. Maravilhoso. Fiquei muito feliz de poder ouvir essa palavra do pastor Raju, porque é o evangelho da cruz, é o evangelho verdadeiro. A gente sabe que muitas vezes as pessoas se desviam da essência e fogem do evangelho da cruz. Porque o evangelho da cruz fala de renúncia, o evangelho da cruz fala de sacrifício, de nos superarmos, de vencermos a nós mesmos e de vencermos o mundo espiritual das trevas pelo poder do amor que nos custa, o amor que fala de doação, o amor que fala de serviço. E nem todos se identificam com esse evangelho, mas graças a Deus esse evangelho está preservado através de alguns profetas, que são profetas do Senhor. Então fui muito edificado por essa palavra, é muito bom ouvi-lo, e parabéns também para o tradutor, porque tem tradutores que estragam a palavra. Esse aqui ele enriqueceu a palavra. Deus te abençoe. Vamos dar um aplauso a Jesus pela vida deles. Quero também dizer que eu estou muito honrado por esse convite. Para mim é uma alegria poder estar aqui. Venho aqui com o coração em humildade, disposto realmente a ser instrumento para a edificação dos santos, para a edificação da Igreja de Cristo. Trouxe uma palavra hoje enviada por Deus, que se ela alcançar o teu espírito, se você a receber como rema no seu espírito, a sua vida a partir de hoje não será mais a mesma. E eu não estou exagerando, eu não estou querendo através disso estimular sua alma, motivar você. Eu estou já sendo profeta aqui nesse altar, porque é um encontro de profetas, né? Então, como profeta, já estou dizendo que Deus enviou essa palavra para uma transformação, para o inaugurar de uma nova fase na sua vida. E por que eu digo isso? Porque no momento em que eu recebi essa palavra, isso que eu estou dizendo aconteceu comigo. Ela mudou a minha vida, ela mudou a minha visão, ela inaugurou um tempo novo na minha vida. No momento onde eu estava assim, numa crise interior, onde eu estava vivendo um momento talvez mais difícil do meu ministério, desde quando ele começou, há 24 anos atrás. E no momento em que eu recebi essa palavra, ela me despertou, ela abriu os meus olhos para o mundo espiritual, e ela realmente inaugurou uma fase nova, porque ela me transformou. Quando a palavra de Deus penetra o nosso espírito, ela nos transforma. Se a palavra ela nos alcançar como uma revelação, depois daquela revelação nós não somos mais os mesmos. E eu sei que esse milagre, essa bênção vai acontecer aqui hoje, na vida de muitos líderes que estão aqui, que estão buscando algo a mais para si, que estão querendo fazer mais em Cristo, que estão querendo mais resultado e mais fruto no seu ministério. E o objetivo dessa palavra é justamente potencializar o teu ministério, levar o seu trabalho à frente com muito mais força, com muito mais solidez. Amém? Então quero pedir para você abrir sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 6, dos versículos 1 a 8, e vou lendo já, porque a gente precisa acelerar aqui por causa do tempo. Diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono,
e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar do templo se moveram, a voz dos que clamavam, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Graças nós te damos, Senhor, pela sua palavra. Doce Espírito Santo, tenha a primazia neste lugar. Usa-me porque eu me coloco aqui como um vaso de barro nas tuas mãos, dependente do Senhor inteiramente, para que a tua glória alcance a vida dos teus filhos. Vou explicar um pouquinho o contexto deste momento aqui. Esse é um momento onde o profeta Isaías também viveu uma transição, uma mudança de fase na vida ministerial dele, porque até aqui ele estava ao lado do rei Uzias, ele era um profeta que vivia dentro do palácio, e quando o rei Uzias morreu, o Senhor iniciou essa nova fase, onde o profeta Isaías é tirado de uma condição de estar servindo aos homens, para agora entrar num processo direto de servir a Deus, ou seja, o ministério de Isaías, nesse momento, estava ganhando profundidade espiritual. Tanto é que isso é fomentado, isso é incrementado por Deus através de uma experiência sobrenatural com Deus, onde Deus abre o céu para Isaías e permite que Isaías veja o trono. Né? E nesse momento, Deus está aprofundando a vida espiritual de Isaías, Deus está dando uma experiência de intimidade com Deus a ele, para que a vida espiritual de Isaías fosse fortalecida, a sua vida fosse santificada, e também Isaías pudesse fluir daquela forma como um profeta respaldado pelo poder. Né? Porque somos já profetas na nossa chamada, mas precisamos ser profetas enquanto o nosso resultado, o nosso fruto. Ou seja, o profeta, ele só é profeta quando ele profetiza, quando ele libera palavras que trazem à existência aquilo que Deus realmente deseja que aconteça na terra. Essa é a missão do profeta, né? Trazer à existência aquilo que Deus tem para o futuro dos santos, aquilo que Deus tem para o futuro das vidas, das famílias, das nações. Essa é a função do profeta, dizer aquilo que o Senhor fará. E Isaías, então ele entra nessa dimensão, e Isaías vê as coisas que estão acontecendo no céu. E uma das experiências é que um anjo vem com uma tenaz e toca com uma brasa viva os lábios de Isaías, para que os lábios dele sejam purificados. E eu entendo que hoje, nesse tema, né, porque eu fui buscar isso aqui diante de Deus, eu estava no Espírito buscando uma palavra para estar aqui, sou sempre muito preocupado em pregar aquilo que Deus quer falar às pessoas, não aquilo que eu já sei, aquilo que eu conheço, aquilo que é a minha experiência, mas a mensagem que Deus quer dar às pessoas. E essa mensagem ela é de suma importância, porque ela vai trabalhar não só a questão da restauração do profeta enquanto pessoa. Né? A gente sabe que os profetas, às vezes, eles entram numa crise de fé. Às vezes a fé deles está superficial, como a fé de Isaías. Às vezes os profetas precisam de uma experiência maior de intimidade com Deus. Nós vemos a crise que o profeta Elias passou, entrando numa caverna e pedindo para si a morte, depois de ter realizado um grande feito no Senhor, depois de ter eliminado 400 profetas de Baal. A ameaça de uma rainha faz com que
Elias entre numa caverna e peça para si a morte, porque a visão dele naquele momento é que o ministério estava encerrado, que ele tinha terminado a sua missão. E muitas vezes nós entramos em crises e a nossa fé começa a ser abatida e nós começamos até contrariar o sentido da nossa chamada profética, que é caminhar em direção ao futuro. Nós começamos a ficar paralisados ou começamos a retroceder, nós começamos a querer desistir, voltar para trás. De crise na minha vida, onde eu já estava clamando no meu espírito a Deus e perguntando o que está acontecendo na minha vida, no meu ministério, Deus me enviou essa palavra dizendo: é preciso restaurar nos lábios dos líderes, nos lábios dos profetas, nos lábios dos sacerdotes, a linguagem pura e santa do reino de Deus. É mais simples do que, na verdade, parece, não é? Porque nós muitas vezes estamos na terra, vivemos como somos cidadãos dos céus, mas estamos vivendo na terra, e na terra, como disse o nosso pregador que acabou de me anteceder aqui, nós temos muitos problemas. E muitas vezes a nossa alma se deixa envolver pelos problemas, e é por isso que os pastores entram em depressão, é por isso que ministérios fecham, é por isso que pastores desistem, é por isso que profetas se desviam, é por isso que igrejas fecham, é por isso que muitas vezes o testemunho de Cristo não é dado por aqueles que têm um chamado, por aqueles que receberam de Deus uma autoridade. Amém? Mas qual é a chave desse processo aqui hoje, dessa palavra aqui hoje? Nós entendemos que somos, na terra, embaixadores dos céus. E temos que trazer a mensagem do céu para a terra, e temos que trazer a linguagem do céu para a terra, porque a linguagem do céu é uma linguagem de vida, é uma linguagem de poder, é uma linguagem de transformação. E nós estamos aqui como representantes do céu. Amém? Estamos aqui de passagem, mas temos um objetivo aqui, que é o quê? Transformar os lugares onde estamos, transformar a vida das pessoas ao nosso redor, sermos instrumentos nas mãos de Deus para ingressarmos, fazer ingressar no reino aqueles que são os escolhidos de Deus, aqueles que haverão de ser salvos. E para que isso possa fluir, para que isso possa acontecer, Deus nos deu um instrumento, Deus nos deu uma ferramenta que é a palavra nos nossos lábios. Amém? Por isso os lábios de Isaías aqui precisaram ser purificados. Provérbios 18, 21, ele diz o seguinte: a morte e a vida estão no poder da língua, o que bem a utiliza, come do seu fruto. Amém? Então veja o que o Senhor está dizendo, que há poder nos nossos lábios. Amém? Diga para a pessoa que está do seu lado aí: há poder nas suas palavras. Há poder nos seus lábios, tanto para a morte, quanto para a vida. Por que o Senhor colocou isso nessa posição, a morte e a vida? Por que Ele não colocou a vida e a morte? Porque a nossa natureza humana tem tendência a uma linguagem pessimista. Tem tendência a uma linguagem derrotista e de morte. Então o Senhor diz aqui: a morte e a vida estão no poder da sua língua. E quando também lá em Deuteronômio 30, o Senhor diz: eis que eu coloco diante de ti, hoje, a vida e a morte, escolhe a vida. Então, é lógico que existe aqui nessa terra, por causa do pecado, por causa dos problemas que enfrentamos aqui, por causa das circunstâncias para as quais olhamos, existe uma tendência da nossa alma se apegar àquilo que estamos vendo, se assustar com as coisas que nos afligem, nos angustiam, nos amedrontam, e nós começarmos a falar segundo as circunstâncias, começarmos a falar segundo os problemas, do tipo: a minha vida não dá certo, Deus se esqueceu de mim, acho que esse não é o meu chamado, acho que as coisas não estão dando certo porque não é isso que Deus quer para mim, né? E a gente muitas vezes começa, com os nossos próprios lábios, nutrir uma linguagem negativa, uma linguagem que representam sementes colocadas nas mãos de Satanás para que Satanás nos aprisione, para que Satanás nos escravize, para que Satanás nos tire do centro da vontade de Deus. Só que o versículo contempla as duas coisas, morte e vida. E como Deus disse para nós escolhermos a vida, nós vamos sim extrair o poder de vida que existe nos nossos lábios. Hoje, o anjo do Senhor está aqui,
É o Espírito de Deus e Ele vai tocar os seus lábios para que os seus lábios sejam instrumentos de vida, instrumentos de poder, instrumentos de autoridade, instrumentos para transformar a sua própria vida e a vida de todos que estão ao seu redor. Quem recebe aí, dá um aplauso ao Senhor Jesus. A morte e a vida estão no poder da língua, e o que bem a utiliza, come do seu fruto. Você vai aprender a usar bem o poder que está na sua língua e vai comer, e vai desfrutar, e vai se deliciar com o fruto desse poder. Quem recebe aí? Amém. Algo poderoso acontece aqui. Somos levados a entender que se nutrirmos a linguagem pura e profética do reino do céu, reproduziremos o poder criativo do Senhor, usado em Gênesis 1:3. O que aconteceu em Gênesis 1:3? Disse Deus, haja luz, e a luz se fez. Então preste atenção que tudo que existe e tudo que foi criado através do poder da palavra de Deus. E esse Deus que criou tudo pelo poder da sua palavra, Ele vive dentro de você. E é Ele quem unge os seus lábios, é Ele quem põe o poder de vida na sua boca, para que você traga à existência neste mundo as coisas que ainda não existem. Então a edificação da sua própria vida espiritual, a edificação da sua família, a edificação do seu ministério, está na sua boca. Está na sua língua, está naquilo que você fala, está naquilo que você profetiza, porque você foi visto e escolhido e ungido pelo Senhor como profeta de Deus. Você é um profeta do Deus Altíssimo. Amém? Quem recebe essa bênção aí, dá um aplauso a Jesus. Veja que aqui esse texto aqui está dizendo isso, esse texto escrito pelo Espírito Santo, e eu estou sendo fiel ao texto, eu estou até lendo aqui, porque eu quero ser fiel ao autor, que é o Espírito Santo. Quem escreveu fui eu. Isso aqui é uma palavra escrita por mim, mas quem ministrou essa palavra foi o Espírito de Deus, né? E é muito importante que você entenda o significado dela, que muitas vezes nós começamos a nos permitir falarmos coisas negativas, coisas contrárias à fé, coisas que não são genuinamente a vontade de Deus através da sua palavra. Deus diz uma coisa na palavra, mas nós começamos a dizer outra. Deus diz que nós já estamos curados, mas nós nos comportamos e falamos como pessoas doentes. Deus diz que nós somos prósperos, que nós somos ricos, e nós falamos e nos comportamos como mendigos. A Bíblia diz que somos livres em Cristo e nós nos comportamos como escravos. Então, precisamos, na verdade, mudar a nossa mentalidade. Temos a nossa mente renovada, como diz a palavra lá no livro de Romanos 12, e renovando a nossa mente pelo poder da palavra de Deus, mudarmos a nossa linguagem. Porque se a nossa linguagem for mudada, tudo na nossa vida vai ser governado por aquilo que está no céu. Preste atenção na experiência de Isaías. Isaías vê o céu aberto, vê o trono de Deus, os anjos adorando ao Senhor, os anjos em torno do Senhor, dizendo uns para os outros, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Agora, eu pergunto para vocês, nos dias de Isaías, como estava a terra? A terra estava cheia da sua glória? Não, a terra estava cheia de pecado, a terra estava cheia de destruição, Jerusalém estava sendo invadida. Foi o que fez Isaías ir buscar a Deus, porque os inimigos estavam às portas. Isaías, em desespero, depois que o rei morreu, ele vai buscar o Senhor. Amém? Então, a restauração dos profetas se dá quando nós buscamos ao Senhor. E o Senhor pode, pela sua intimidade, o Senhor pode, pela sua revelação, pela sua palavra, mudar nossa mente, fortalecer o nosso espírito, renovar nossa mente e mudar nossa linguagem. Eu, nesse momento de crise que eu estava vivendo, que era uma crise que eu digo que era interna, porque eu estava me perguntando o que está acontecendo na minha vida, o que está acontecendo no meu ministério, que ele parou de avançar, parece que ele parou de crescer, né? Eu estava começando a olhar para as circunstâncias, eu estava começando a ficar com uma mentalidade, com uma linguagem pessimista, e isso estava trazendo os problemas, isso estava aumentando a dificuldade, né? Nesse momento, essa palavra veio ao meu espírito.
e me disse, não, você precisa mudar a sua maneira de pensar, de ver as coisas, e você precisa começar a liberar palavras de vida, você precisa começar a profetizar. Porque na sua boca está o poder da vida e da morte, na sua boca está a unção profética que vai fazer todas as coisas ao seu redor serem transformadas. Eu quero dizer para você, nessa noite, eu vim lá de São Paulo aqui para dizer que essa situação que te oprime, essa situação que te humilha, essa situação que te frustra, essa situação que te cerca, difícil da sua vida, triste, angustiosa, está em você mesmo, está dentro de você o poder para alterá-la rapidamente, para alterá-la sobrenaturalmente no poder do Espírito Santo. Mas você precisa pensar como Deus pensa e você precisa falar como Deus fala, porque no coração de Deus você é santo, você é profeta, no coração de Deus você é próspero, no coração de Deus você é mais do que vencedor por meio daquele que te amou primeiro. Você recebe isso? Amém. Então eu quero dizer que esse sofrimento todo que você está passando aí, essa dificuldade que você está vivendo, ela está sendo transformada por Deus numa situação que vai virar daqui a pouco seu testemunho de glória. Amém? Aquilo que vai impactar a vida das pessoas por causa da transformação que o Senhor haverá de fazer. Amém? Esse é o poder dado a cada um de nós em Jesus. Profetizar segundo a mente de Cristo e trazer à existência na terra aquilo que já existe no céu. O céu estava aberto diante dos olhos de Isaías, olhos espirituais, e Isaías vendo o céu profetizar sobre a terra. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Como o céu estava vendo a terra naquele momento? Como ela haverá de ficar cheia da sua glória? Porque a Bíblia diz que assim como as águas cobrem o mar, toda a terra será cheia do conhecimento e da glória do Senhor. Então o Evangelho vai se esparramar pelas nações. Deus está salvando o Guarujá, Deus está salvando São Paulo, Deus está salvando o Brasil, Deus está salvando a Índia, Deus está salvando os 5 continentes, porque toda a terra vai ser cheia da glória de Deus. Vamos dar um aplauso ao Senhor. Glória a Deus. Uhul! Mas essa transformação, esse poder que vai tocar as nações, ele vai partir de nós, porque a igreja é o braço forte do Senhor na terra. A igreja é a voz de Deus na terra. Preste atenção que quando nós estamos falando aqui de restaurar profetas, né, no que Deus está fazendo através de mim, eu falei assim, eu não estou pregando, ministrando aqui hoje sobre uma restauração de pessoas. Eu estou falando de uma restauração da nossa voz profética. E a palavra que me antecedeu falou de uma autoridade que é liberada e de uma autoridade que entra em ação quando eu abro a minha boca e oro, quando eu abro a minha boca e profetizo, e quando eu fecho a minha boca para parar de falar de forma negativa. Amém? Quando nós liberamos no reino do Espírito palavras negativas, palavras baseadas nas circunstâncias que eu estou vendo, nas dificuldades que eu estou tendo, nos problemas que estão me acontecendo, e às vezes isso se transforma em lamentação, que traz ao meu espírito melancolia, às vezes isso é murmuração, que traz à minha alma pecado. Eu preciso romper com isso, e eu preciso tomar a decisão de pensar como Deus pensa e de falar como Deus fala. E na Bíblia só existem palavras de vida. Na Bíblia, toda palavra ruim de juízo que existe, as poucas palavras ruins e de juízo que existem, elas são relacionadas a pecado. Então nós, que não fomos chamados para viver em pecado, mas fomos chamados para viver em santidade, temos muito mais promessas de vida, de bênção e de vitória do que consequências de pecado na nossa vida. Amém? Nosso maior problema são os vícios de linguagem, fruto de uma mente ainda não totalmente renovada pela palavra. Se vigiarmos com a ajuda do Espírito Santo, nos lembraremos de quantas vezes falamos baseadas nas circunstâncias visíveis, ou caímos em tentação dizendo palavras negativas que prejudicam a nós mesmos e a nossos irmãos. Do tipo assim, aquele meu discípulo lá não quer nada com Jesus. Tá vendo? Essa igreja aqui não vai para frente por causa disso. Ninguém ajuda o pastor, estou aqui sozinho, fazendo tudo, me esforçando, me acabando. Né? E a gente começa a dizer coisas que são dadas ao inimigo para que o inimigo comece a trazer aquele estado de espírito sobre as pessoas.
para que o inimigo comece a produzir aquela forma de pensar, aquela forma de sentir, aquela forma de agir no corpo da igreja, no rebanho da igreja. Então, às vezes, nós mesmos, com a nossa linguagem profética corrompida, nós fazemos o reino paralisar. Nós trazemos contaminação sobre a vida do nosso povo, sobre a nossa vida financeira, sobre aquilo que ganhamos, aquilo que o Senhor nos dá. Tem gente que amaldiçoa o seu próprio salário, diz assim, eu ganho uma mixaria. Então você rotulou que o seu salário é uma mixaria, ele vai ficar assim. Enquanto não vier uma outra palavra contrariar a primeira declaração, enquanto você não liberar uma palavra de gratidão sobre o seu salário, dizendo, meu salário é uma bênção de Deus na minha vida, meu emprego é uma bênção de Deus na minha vida, minha esposa é uma bênção de Deus na minha vida, meu patrão é uma bênção na vida de Deus, na minha vida, uma bênção de Deus na minha vida, porque no Brasil, um dos problemas que está acontecendo no Brasil é esse, que as pessoas muitas vezes, elas veem o patrão como inimigo, mas o patrão não é seu inimigo, o patrão é a pessoa que te deu oportunidade. E se você for fiel a ele, ele vai trazer bênção sobre a sua vida, prosperidade, através do trabalho que você faz para ele. E se você for fiel nessas coisas, e profetizar e abençoar a vida do seu patrão, logo, logo você vai ganhar o status dele, você vai ser patrão de alguém também, porque Deus vai te dar a condição de sair de empregado e você vai virar empresário. Quem crê e recebe isso? É um profeta que o Senhor trouxe aqui para falar isso para você hoje. Amém? Deus está querendo estimular o teu espírito com a profecia. Amém? Mas a gente precisa deixar os vícios de linguagem. Não dizendo, minha igreja não quer nada com Jesus, minha igreja é pobre, eu sou pobre, meu povo é pobre. Quando é que a gente escuta esse negócio, meu povo é pobre? Quando chega a época de um congresso. Tem que comprar uma pulseira que custa R$25, R$30. Tem líderes que começam a pedir, não, faz 10, que o meu povo é pobre. Pobre é o diabo, que não teve nem onde cair morto. A Bíblia diz lá em Ezequiel 28 que ele não terá sepultura. O anticristo vai terminar como um ferido de guerra que vai ficar com o seu corpo sobre a face da terra e vai ser comido pelas aves. Então ele é que é pobre, mas nós, o que a Bíblia diz? Que Jesus Cristo se fez pobre naquela cruz para que nós recebêssemos de Deus riqueza. Amém? Então você é rico no espírito, você é rico na alma, você é rico nas coisas materiais, porque você é um filho do rei. Vamos dar um aplauso a Jesus? Glória a Deus. Jesus disse, pois a boca fala do que o coração está cheio. Então, só poderemos profetizar palavras de vida se a nossa mente e o nosso coração estiverem cheios da vida de Deus. Amém? E o que renova a nossa mente é o contato com a palavra de Deus. Daí a importância de nos enchermos constantemente dela. Eu quero te dizer, todas as crises que você possa estar vivendo a nível pessoal, a nível familiar, a nível ministerial, elas terão solução à medida em que você buscar a Deus. No momento em que Isaías foi para a presença de Deus, Deus abriu a visão dele espiritual, Deus deu a ele a visão do futuro, do que era o projeto de Deus para a vida de Isaías, e a partir daí, então, Isaías entra para a história, a partir daí Isaías passa a viver os melhores dias da vida dele, no sentido de fazer a vontade de Deus se cumprir. Isso não quer dizer que uma vida feliz em Deus, uma vida abençoada por Deus não tenha sofrimento. Os profetas todos sofreram, né? E a gente sofre com muitas coisas neste mundo e nesta vida, mas no Espírito nós somos realizados, no Espírito nós somos plenos. Em Jesus nós podemos ser felizes. Amém? Veja que esse homem vive no meio da dificuldade, o pastor que pregou aqui antes. Vive num lugar cheio de necessidades, de carências, de inimigos, levou um soco no rosto, poderia nesse trauma ter desistido, mas o que aconteceu com ele? As forças dele se renovam, por quê? Porque o espírito dele está linkado ao Espírito de Deus. E ele tem uma visão espiritual que o leva para frente, para onde? Para uma vida plena em Cristo e para uma vida eterna no céu. Vamos dar um aplauso a Jesus? Então não deixe que a visão das circunstâncias, que os problemas dessa vida e que a sua própria boca adoeça a sua alma. Não é? Porque quando a nossa alma adoece, quando o nosso coração se enche de amargura, de mágoa, de ressentimento, de ingratidão, nós começamos a falar coisas desse tipo. Deus me esqueceu, Deus não quer mais nada comigo, o meu tempo acabou, ninguém mais pode ser salvo, como Elias estava falando lá dentro da caverna. Né?
E Deus está fazendo o que nesses dias? Ele está restaurando seus profetas. Ele está restaurando a sua igreja. Amém? Nós temos uma chamada a sermos vencedores em todas as coisas. Amém? Se os pensamentos do mundo são impuros e derrotistas, os pensamentos revelados pela palavra de Deus são santos e edificantes. Não há promessa de derrota na palavra de Deus, a não ser quando é por consequência do pecado. A palavra de Deus promete vida, crescimento, aperfeiçoamento e vitória. E se eu me encher dela, se eu me encher da palavra de Deus, ela me fará pensar como Deus pensa. Se eu pensar como Deus pensa, eu vou também falar como Deus fala. E essas palavras liberarão o poder construtivo de Deus a meu favor. Preste atenção que a Bíblia diz que esse Deus que habita em nós, ele chama as coisas que não são como se fossem. Então você não tem nada, mas se você chamar a existência aquilo através da sua voz profética, daqui a pouco o milagre está manifesto ali diante de você. Nós viemos de São Paulo com um carro que Jesus me deu há pouco tempo, um carro muito bonito, uma Volvo XC60. E aquele rapaz ali, o meu discípulo, ele viveu essa experiência ao meu lado, porque ele é meu secretário, ele é um menino do profeta, né? E ele anda comigo. E a gente andava no carro, e eu tinha esse sonho de ter esse carro, e eu, só por achar bonito, eu sou uma pessoa atraída, não é por status da marca, não é pelo preço do carro, não é porque o carro é grande, é potente, nada disso, porque eu sou um designer de formação na questão secular. Então, tudo que é bonito me chama atenção. E quando eu falo isso, a minha esposa fala assim, por isso que ele casou comigo, né? Aí ela aproveita já para se autoelogiar, né? Mas é melhor se autoelogiar do que se autodepreciar, né? Por quê? Porque a gente precisa ter uma linguagem de vida. Então, o que aconteceu? Eu sempre falava para ele, eu falava assim, a gente estava dentro de um carrinho lá, de um carro meu lá, um carro que a gente tinha antes, uma RAV4 lá, antiga, de 10 anos de uso, e eu falava assim, logo nós vamos estar andando dentro de uma Volvo daquela ali. Passava a Volvo e eu profetizava. Passava outro carro, Volvo, e profetizava. Logo nós vamos estar dentro de uma Volvo. Você começa a sonhar. Você começa a pensar que é possível aquilo, porque você é filho de Deus, e a Bíblia diz que tudo quanto pedimos ao Pai em nome de Jesus, Ele dá. Então, quando você começa a desejar uma coisa e gerar uma coisa, e isso pode ser tanto para coisas espirituais quanto para coisas materiais, Deus começa a mover o mundo do Espírito e Ele traz existência àquilo. E isso é o poder da linguagem profética, embasada nos sonhos. Então eu digo para você, nós precisamos sonhar e nós precisamos profetizar. Porque quando os nossos sonhos se transformam numa palavra na nossa boca, logo aquilo vem à existência. Durante muito tempo nós andamos numa RAV4 velha, dizendo, um dia vamos ter um Volvo, um dia estaremos dentro de um Volvo. E hoje a gente já não fala mais isso. Por quê? Porque hoje a gente já está dentro do Volvo. Amém? E hoje talvez você está dizendo, eu quero ter um filho. E eu digo para você, profetiza, um dia eu vou ter um filho, porque daqui a pouco isso já não vai ser mais um sonho, isso já não vai ser mais uma palavra profética na sua boca, isso vai ser um bebezinho no seu colo. Amém? Você quer ver a sua família restaurada? Comece a dizer isso a respeito da sua família. Não diga que a sua família é problemática, não diga que o seu filho é desviado, não, diga que sua família é uma bênção, que sua família é uma família sacerdotal, que o seu filho e a sua filha é uma serva do Senhor. E o que vai acontecer? Logo isso não vai ser mais um desejo, não vai ser mais uma oração, não vai ser mais uma palavra profética, vai ser uma realidade, porque o Senhor vai realizar conforme a palavra do profeta. Vamos dar um aplauso a Jesus? Isso representa, essas palavras alinhadas com a vontade de Deus, vão construir uma nova vida e uma nova história para mim e para você. Amém? Eu quero profetizar uma palavra aqui sobre você hoje. Que seja avivado o seu espírito, que seja pelo poder de Deus renovada a sua mente, e que seja ajustada na sua boca a linguagem pura, santa e profética do reino de Deus. Amém? Assim como o céu falava que a terra estava em santidade, que a terra estava revestida de glória, mas na verdade era um caos, era uma terra cheia de pecado, porque por essa terra ainda aconteceriam guerras, nessa terra Jesus ainda viria para ser morto
pelos judeus, né? Pelo povo, inimigo do Senhor. Nessa terra muitas coisas ruins ainda aconteceriam, mas os céus viam a terra já como ela haveria de ser, e assim a chamavam, e assim a chamam. Porque esses mesmos serafins e querubins que estavam profetizando nos céus, uns aos outros, eles estão fazendo isso lá até agora, e nós temos que fazer o mesmo aqui. Amém? Muitas vezes a gente fala uma linguagem carnal, a gente fala uma linguagem terrena, a gente fala uma linguagem baseada no que vemos, mas a fé não é ver para crer, a fé é crer para depois ver. Então eu tenho que falar não segundo o que eu estou vendo, mas sim o que eu estou crendo. Amém? Vamos para frente. Isso representa receber uma chave de vitória para a sua vida espiritual, para a sua família e para o seu ministério. Você está recebendo hoje uma chave de vitória. E eu tenho certeza que você vai usar essa chave a partir de hoje. Querido, você vai romper hoje com as palavras negativas. Nós vamos entrar aqui no final dessa ministração, que já está acabando em 10 minutos, em oração, em arrependimento. Nós vamos pedir perdão ao Senhor por tudo que a gente já falou de negativo contra nós mesmos, contra a nossa família, contra o nosso ministério. Nós vamos ordenar que essas palavras sejam tiradas das mãos de Satanás, porque Satanás muitas vezes fica com uma palavra nas mãos dele, nos escravizando, nos submetendo a uma maldição. E nós vamos quebrar tudo isso no mundo espiritual, e a partir de hoje vai começar uma nova fase na sua vida, debaixo de uma unção profética pura, santa, efetiva, eficaz, poderosa, sobrenatural. E vai começar, a partir disso, um tempo novo na sua vida, uma vida de desatar, uma vida de poder, uma vida de intimidade com Deus, uma vida de frutificação, uma vida de prosperidade, de riqueza no espírito, na alma e no corpo. Quem recebe, dá um aplauso a Jesus.